Hoje vamos falar um pouco sobre agricultura sustentável com o recém-possado delegado federal da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Aureliano Costa. Delegado, é um prazer falar com o senhor, agora recém-possado, nessa função importante aqui para o nosso estado, principalmente agora com a nova orientação do governo federal. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre esse novo momento que nós estamos vivendo no país e as orientações com relação ao trabalho que vai desenvolver aqui no nosso estado. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nessa nova proposta de fazer chegar com o menor espaço de tempo e com maior velocidade todo o conhecimento ao agricultor familiar, transforma-se num momento de grande desafio, ao mesmo tempo que mostra a necessidade de desenvolvermos rapidamente canais que facilitem e agilizem a transferência e a chegada desse conhecimento para o agricultor familiar, que representa a grande maioria dos agricultores produtores de alimento no nosso país e no Espírito Santo. Certo, o senhor tocou num ponto importante, conhecimento, né? Mesmo com toda essa tecnologia de informação, ainda há uma dificuldade de chegar ao conhecimento de determinadas técnicas e tipos de agricultura que devem ser praticados diante da situação do próprio Estado, né? Nós estamos saindo, inclusive, de um momento de crise de água, né? Além da crise econômica, uma crise de água aqui no nosso Estado. Isso não dá também uma ideia de repensar um pouco a agricultura aqui no nosso Estado? Esse momento crítico vem sendo discutido e com profundidade, principalmente em temas que antes não eram abordados. A crise hídrica, ela vem se agravando pelo excesso do uso e pela baixa eficiência da sua aplicação dos recursos naturais, principalmente os recursos hídricos. Quando você começa a desenvolver tecnologias onde a variedade desenvolvida e adaptada àquela região, no nosso caso, nós temos a região serrana, que é uma região alta, de clima frio, vamos usar como exemplo o café arábica. Na região norte, a região quente, a gente pode usar o café conilon. Então, as tecnologias que são geradas para essas culturas são distintas. E você tem que ter muita atenção, não só no material genético, mas no manejo de práticas culturais, que é você utilizar curvas de nível, utilizar caixas secas para infiltração de água, que isso ajuda a reservar a água no solo e proporcionar uma maior reposição, porque hoje o que nós temos é um desperdício da água que chega até o solo. Ela termina escorrendo, causando erosão, causando assoreamento dos rios e dificultando cada vez mais o processo de reservação de água no solo. Então, quando alinha-se políticas públicas do governo federal, como nós temos a estratégia da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, onde destina recursos para todas as políticas públicas que são utilizadas pelo sistema agropecuário, no caso a Secretaria de Estado da Agricultura do Governo do Estado do Espírito Santo, você encurta esse caminho e potencializa essas ações. Certo. Havia uma dificuldade, né, de interlocução, né, entre os entes União e Estado. Você acha que com essa nova configuração do governo federal e o atual governador do estado, isso facilita agora um desenvolvimento mais acelerado? Facilita e disponibiliza de imediato a integração das equipes. O fato do governo do estado ter disponibilizado o espaço físico na Secretaria de Estado da Agricultura do Espírito Santo para abrigar uma delegacia federal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, aproximam-se as equipes, tendo em vista que os recursos para a extensão rural são obtidos dessa delegacia. E quando você tem essas duas entidades trabalhando conjunto com todas as instituições parceiras, e aí, diga-se de passagem, é a grande fortaleza do processo, que você insere todas as associações, todas as cooperativas, todas as secretarias municipais da agricultura e você faz um trabalho coletivo e integrado,
que é as chamadas redes produtivas. E tudo isso é discutido de forma muito democrática, principalmente porque o Estado do Espírito Santo está concluindo agora o seu plano estratégico de desenvolvimento da agricultura capixaba. Muda alguma coisa com relação à agricultura familiar, aos pequenos e médios produtores? Muda bastante, tendo em vista que a maioria dos recursos que estavam sendo aplicados ao longo desses últimos 12 anos pelo governo federal, ele estava sendo destinado, não eram poucos recursos, eram muitos recursos, para entidades que efetivamente não desenvolviam e não faziam as suas devidas entregas. E com isso, o agricultor estava deixando de ser assistido e não estava sendo atendido nas suas prioridades. Não chegava lá embaixo. Né? Não chegava. Recentemente foram feitas contratação de diversas consultorias em todo o país. Desenvolviam livros, literaturas, numa linguagem que não é adequada à linguagem do produtor. Projetos enormes, como nós temos o PAA, que é uma política pública excelente, que valoriza a produção do pequeno agricultor rural. Todo esse recurso vem dessa Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Essa política pública precisa ser melhor aprimorada, onde os projetos têm que ser mais diversificados, porque você tem um arranjo diferente para cada estado. Como o estado do Espírito Santo tem uma agropecuária muito diversificada, você tem que ter estratégias também diversificadas. E você tem que dar atenção principalmente ao pequeno agricultor, por meio de formações de associações, agregação de valor à produção. Hoje nós temos diversos pequenos agricultores que fornecem seus alimentos, mas eles não têm quantidade. Então, se eles não fazem volume, é difícil de comercializar. Então, quando você potencializa por meio dos projetos de mais gestão, você agrega valor à produção e melhora, então, a qualidade de vida do produtor rural. O senhor falou antes que nós temos no Brasil mais de 5 milhões e 400 mil agricultores familiares, né? Hoje é o que representa a maior produção de alimento, ela vem realmente da agricultura familiar. Entretanto, algumas commodities, como soja, esses são produzidos em grande escala pela agricultura convencional, que não se chama de agricultura familiar. A maior representatividade, a maior geração de emprego acontece na agricultura familiar. E hoje ela representa 80% da produção de alimentos no país. Então você tem que ter atenção, porque com esses novos desafios de mudanças climáticas, você tem que estar muito junto do agricultor. Não adianta você investir em projetos onde o recurso fica detido na comunidade científica, fica detido em várias organizações e que não chega ao produtor. Então, quando você encurta essas distâncias e busca na base a atenção, ontem mesmo fizemos uma diligência no norte do estado do Espírito Santo e fomos comprovar. A política pública ela tem que ser bem utilizada pelo agricultor familiar. Ela foi desenvolvida para esse público em especial. Então, quando a gente fala o que é um agricultor familiar, é um pequeno agricultor que ele tem uma pequena propriedade, a renda dele não ultrapassa os R$300 mil ano, e com isso ele vai ter acesso a políticas que vão dar um acesso a um crédito facilitado, um acesso ao crédito do Proinf para comprar uma infraestrutura, quer seja para o seu projeto produtivo, quer seja para os projetos comunitários, porque trabalhamos muito com os projetos comunitários. Tem diversos projetos que se adequam a diversas categorias dos agricultores familiares. Certo, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com o Dr. Aureliano Costa.